Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Botafogo, campeão brasileiro em 1995, até para inspirar um pouco esse time de 2023 que permitiu ao torcedor alvinegro sonhar com mais um título nacional nesse ano. Ainda líder do campeonato, passou por uma oscilação nos últimos jogos, trocou de técnico após o empate contra o Goiás semana passada, mas a gente vai relembrar aqui como era o time do Paulo Autuori, que tinha diversas figuras icônicas da história do Glorioso e que foi mais um dos grandes esquadrões que tivemos no futebol brasileiro nos anos 90. Vamos sacar aqui a nossa prancheta, escalar o time base, que todo botafoguense que viveu a época principalmente sabe escalar de cor, né? Wagner no gol, Wilson Goiano na lateral direita, Wilson Gotardo e Gonçalves na zaga, André Silva na lateral esquerda, Leandro Ávila era um dos volantes, Jamiro o segundo volante, Beto e Sérgio Manuel os dois meias, Túlio e Donizete no ataque. Esse elenco ainda tinha o volante Moisés, que seria titular caso o Jamir não estivesse em grande fase, os meias Iranildo, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira e era acionado com frequência pelo Autuori, e além do Marcelo Alves, também meio campista, e o atacante Narcísio. Essas eram as principais opções do Botafogo no banco de reservas. Aquele time jogava num 4-2-2-2 clássico, mas que poderia se converter num 4-3-1-2 ou até num 4-3-3, principalmente pela versatilidade do Beto no meio-campo. Mas vamos por parte. Os dois laterais eram extremamente ofensivos, mas só o André Silva recebia auxílio de um dos volantes na cobertura, porque o Jamir jogava pela esquerda quando o lateral passava, e aí ele recuava para poder ocupar a posição dele. O outro volante, o Leandro Ávila, ele centralizava mais na frente dos zagueiros e fazia aquele movimento de para-brisa, de entre a linha do meio-campo e da linha de defesa, encostar do lado que era atacado. Nem tanto à direita cobrindo os avanços do Gotardo. Quem poderia auxiliar por ali era o meia-direita, o Beto, que recuava para receber os passes do Ávila na iniciação das jogadas, iniciando as transições ofensivas, podendo ser inclusive um elo entre o Goiano e o Donizete por fora. Isso, ele ficava aqui por dentro e os dois jogadores por fora, ajudando ali na triangulação, ou entre o Goiano e o Sérgio Manuel por dentro, que era o grande camisa 10 daquele time e ficava ali quase que como um ponta de lança. Por isso que eu disse que esse time, esse esquema tático poderia variar para um 4-3-1-2. O Beto se convertendo num terceiro homem de meio de campo, um terceiro volante, digamos assim, e o Sérgio Manuel ficando ali como o ponta de lança do clube. Ele que abastecia o ataque, também voltava para marcar na defesa. O desenho não migrava para outros. Estamos falando de futebol brasileiro nos anos 90. Então, como eu não canso de dizer aqui no canal, era mais espaçado, menos compacto, nem sempre um sistema tático se redesenhava na fase defensiva, mas o Sérgio Manuel era um grande passador, finalizador de fora da área e exímio cobrador de faltas, um dos grandes jogadores do Botafogo nos anos 90. Na dupla de ataque, o Donizete era o segundo atacante, poderia cair para dar opção de passe pelos dois lados, na direita cedendo mais à esquerda para o próprio Sérgio Manuel, entra na área vindo de trás, ou ele encostava na esquerda e permitia ao Beto encostar nesse cara, ele que esbanjava fôlego, habilidade para poder fazer esse papel de um box-to-box, como ele seria descrito nos dias de hoje. E sobre o Túlio, acho que a gente nem precisa apresentar tanto, grande artilheiro do time, do campeonato, 23 gols, fez gol de tudo quanto é jeito, como ele mesmo dizia, só tem dois tipos de gol que ele não fazia, que era o olímpico, que ele não batia escanteio, e o contra, porque ele não voltava para marcar. Fora isso, gol de arrancada, com um toque só na bola, de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo, driblando o goleiro, de voleio. Não à toa, ele foi o grande nome daquele campeonato, mesmo sendo centroavante, vestiu a lendária camisa 7, que foi do Garrincha, do Jairzinho, do Maurício, entre vários outros ídolos do Botafogo, e ele é considerado o centroavante histórico do clube, mesmo com nomes como Heleno de Freitas, como o Quarentinha, serem sombras para ele nessa história. É muito difícil escalar o melhor Botafogo de todos os tempos, mas na maioria das listas o Túlio Maravilha está presente. Campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 95, que era disputado por 24 clubes em duas chaves de 12 e 2 turnos. No primeiro turno, os clubes se enfrentam dentro dos seus próprios grupos e o clube de melhor campanha se classifica para a semifinal.
No segundo turno, os clubes de um grupo enfrentam os do outro. Também o primeiro colocado de cada chave se junta aos outros dois semifinalistas pré-classificados. O Botafogo estava no grupo A, com o Cruzeiro, que foi o líder do primeiro turno, e pela ordem de classificação dessa primeira fase: Palmeiras, Bragantino, Paraná, Guarani, Grêmio, Juventude, Vitória, Paysandu, Corinthians e Flamengo. Nesse primeiro turno, o Glorioso foi o quinto colocado com 18 pontos, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados e 16 sofridos. Já no segundo turno, contra os times do grupo B, que foram Santos, Atlético Mineiro, Goiás, Portuguesa, São Paulo, Internacional, Vasco, Sport, Fluminense, Bahia, Criciúma e União São João, o Botafogo liderou sua chave com 27 pontos, 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 22 gols marcados e só 6 sofridos. Com isso se classificaram para as semifinais Cruzeiro e Botafogo, líderes do grupo A, e na outra chave Fluminense, que liderou o grupo B no primeiro turno, e Santos no segundo. Para as semifinais, os times de melhor campanha na classificação geral tinham a vantagem de empatar no placar agregado. O Santos teve a melhor campanha geral e o Botafogo foi o terceiro nessa classificação geral. O Cruzeiro foi o quinto, o Fluminense o 11º. Com isso, o Botafogo se classificou nas semis com 2 empates, 1-1 fora de casa e 0-0 no Rio de Janeiro, isso contra o Cruzeiro. Já o Santos reverteu um 4-1 sofrido no Rio para um 5-2 em casa, 6-6 no agregado. Como fez melhor campanha, foi para a grande decisão, o Santos que enfrentou o Fluminense nas semifinais. A grande decisão, né? Na final, a ida no Maracanã, 2-1 para o Fogão, Gotardo abriu o placar, Giovani empatou para o Santos, Túlio, sempre ele, aos 44, garantiu a vantagem do empate no Pacaembu, que ficou maior quando o próprio Túlio fez 1-0 na volta, e nem o empate do Marcelo Passos foi suficiente para estragar a festa do título do Alvinegro Carioca, que espera sentir de novo o gostinho de ser campeão brasileiro na atual temporada. Muita gente faz comparações do time atual com aqueles de 95, os torcedores encontraram várias semelhanças e coincidências históricas, né, que muitas vezes nem envolvem o Botafogo com os 2 anos. E supersticioso como é o torcedor alvinegro, nessas horas vale se apegar a qualquer tipo de informação que traga otimismo ao clube, que há 28 anos não comemora uma conquista nacional. Pode ter chegado a hora, finalmente. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!